E aí galera, beleza? Bom, a gente acabou de ter um update agora no Spark, a nova versão 86. A gente tem algumas coisas, poucas mudanças, mas tem uma coisa bem legal que vai ajudar bastante vocês na criação de filtros. Por exemplo, vocês podem pegar uma textura qualquer, eu vou pegar uma textura comum aqui e vou ativar o No Compression. E aqui a partir dessa textura agora a gente tem esse menu de Actions aqui, onde a gente consegue fazer várias coisas. Aqui você vai definir como Face Mesh Mask já, tá? Ele já vai criar tudo para você e já vai colocar lá no seu Face Mesh. Aqui a gente consegue fazer o posicionamento dessa textura, então a gente pode escolher um ponto onde a gente vai posicionar ela. Aqui a gente vai adicionar ela ao Plane Tracker, ou seja, vai criar um plane no chão e vai fazer o rastreamento do chão para que você possa fazer a movimentação. E aqui a gente tem o Animate, que ele vai criar essa animação aqui de rodar, de ficar pulsando e tudo mais. A gente pode até criar o pulse aqui, vocês vão perceber que ele vai criar o plane. E ele está fazendo o transition aqui no scale do nosso plane, tá? Ele já cria o material também automático. A gente pode ver aqui, ó. Ele cria aqui o positioning. Mas aqui a gente só tem a posição, tá, pessoal? A gente não consegue mover esse plane. Ele não cria pra gente todo o script. Então, a gente teria que fazer também toda aquela parte do script para usar esse tipo de coisa aqui. Seria mais fácil vocês usarem esse projeto aqui do template aqui do Word Object e lá você cria esse plane e adiciona a sua textura, tá? Mas os usos mais comuns seriam para maquiagem, que vocês já vão criar a maquiagem em vez de você vir aqui adicionar um face mesh e tudo mais, você apenas vai clicar aqui use as face mask e ele já vai criar para você automaticamente aqui o nosso face tracker. Aqui está o nosso face mesh. Ele cria também isso aqui no nosso Patch Editor, tá? Que é onde ele vai fazer o multiply aqui. Ele já pega o Face Mesh Mask, que é aquele que a gente utiliza para suavizar as bordas. Ele já pega automático e coloca aqui, tá? Então ele está fazendo aqui a multiplicação. Ele está tirando esse alpha através do Patch Editor. E ele já cria para a gente o material também. Esse material aqui ele vem padrão como Face Paint. Então caso vocês queiram usar de outra forma, por exemplo um flat, que é o que a gente geralmente utiliza o batom, e aqui como multiply, você vai precisar vir aqui na textura e fazer a ligação novamente, porque ele vai perder essa referência, tá? Então, caso você queira fazer, você vai precisar ligar novamente aqui a sua textura para que funcione. E aí depois é só editar as propriedades aqui, colocar a accuracy em high para poder melhorar o rastreamento aqui do nosso face tracker e já vai estar funcionando, tá? A gente pode fazer a mesma coisa aqui para o nosso delineado e a gente vai perceber que o que acontece aqui é que ele vai criar dois face trackers. A gente sabe que não tem necessidade, então a gente pode pegar aqui apenas o nosso face mesh e arrastar aqui para dentro para poder ficar mais organizado. Então aqui eu posso colocar delineado e aqui batom, e assim a gente tem uma melhor organização aqui também da nossa cena, tá? Lembrando, pessoal, que sempre o que está embaixo ele vai estar à frente, tá? Então se a gente estivesse colocando duas coisas do mesmo nível aqui, que estariam na mesma posição, o que tiver aqui embaixo ele vai estar na frente do objeto que estiver aqui em cima, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Qualquer sugestão de vídeo vocês podem escrever aí, que a gente está sempre lendo e respondendo todo mundo. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.